Perfeito, então, pessoal. Eh, Novamente, né, boa noite a todos, agora gravado. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inovação tecnológica. A gente vai entrar no assunto a importância de investir na inovação tecnológica. Vai ver 5 motivos para se investir em inovação, como promover essa transformação da empresa. Vou trazer aqui uma introdução de análise de mercado para vocês também. E daí, em seguida, eu vou passar as aulas complemento que vai detalhar melhor essa análise de mercado para vocês, tá? Tá lá na apostila de vocês, no módulo online. Então, vocês podem também, se quiserem um adicional, vocês podem entrar lá no site, né, e seguir por lá também, perfeito? E qualquer dúvida, vocês podem me interromper, a gente vai trocando ideia aqui, perfeito? Então, vamos lá. Então, por que investir na inovação tecnológica? Tá? Então, a competitividade, ela resulta da comunicação de 3 dimensões tecnológicas, tá? Entre ela, a própria tecnologia, uma gestão de pessoas, né, e as pessoas em si. E eu adiciono aqui o marketing, tá? Então, essa competitividade é essas 3 combinação, né? Tecnologia, gestão já com as pessoas em si e marketing também envolvendo pessoas. Então, manter essa vantagem competitiva, ela vai requerer um processo que exige permanentes esforços de inovação, inclusive com monitoramento constante, tanto do mercado quanto da sua concorrência. Tá? E, inclusive, também, né, um adendo aqui, dos software que vocês aplicam para gestão. Tá? Cada vez mais hoje você tem software já com tecnologias avançadas, principalmente de inteligência artificial, que consegue, então, prever, por exemplo, consumo, tipos de consumo para você fazer reposição no estoque em determinado período do ano. Tá? Já existe software com esse tipo de tecnologia. Ela consegue prever qual é o tipo de produto que vende mais em determinado período do ano e também te dá dicas de compra. Tá? Vocês, não sei se vocês estão acompanhando, mas vocês viram o boato da inteligência artificial que Elon Musk, inclusive, comentou que quer reduzir, que não querem ampliar tanto a tecnologia nessa inteligência artificial, porque, segundo ele, a população, né, principalmente o mercado, ele não está preparado para a velocidade que a inteligência artificial está se desenvolvendo. E isso daí vai gerar, no caso, desemprego, né, substituição de mão de obra, que num curto período de tempo não consegue abranger, o mercado não vai conseguir abranger. Então depois eu acho aqui o documentário, né, a entrevista, na verdade, e para quem tiver interesse eu compartilho no grupo. Tá? Então, por que investir nessa inovação tecnológica? Então, a inovação tecnológica ela é uma demanda urgente para empresas que querem garantir essa competitividade e relevância em um cenário que está cada vez mais digital. E ainda que gestores identifiquem um entusiasmo crescente em relação a essa transformação digital nas empresas, é essencial que se compreenda os motivos desses investimentos antes de iniciar os próprios investimentos. Muitas vezes vocês entram, né, o pessoal entra numa empresa, começa um MEI e começa a aplicar software, começa a aplicar sistemas para gerenciar essa empresa. Eu sofri com isso, por exemplo, quando eu iniciei a Provetro, que é o sistema de gestão, eu fazia tudo manual. E quando eu conheci alguns software que já fazia as vendas, eu comecei a utilizar ele. De repente eu vi que não era bem assim. Esse software no início acabaram complicando um pouco, porque eu comecei a vender demais e não conseguia dar suporte a todos os clientes. Tá? Até inclusive quando você faz venda mesmo por outro tipo de mercado, porque nem eu comentei com vocês, Amazon, Mercado Livre, vocês conseguem hoje vender, se vocês criarem uma conta até mesmo dentro da Americanas, né? A Americanas tem essa possibilidade, você com um CNPJ, de oferecer produto dentro do site deles. Entre outros, né, que são lojas que estão abrindo essa possibilidade de venda online.
Então, aquilo que até eu citei, acho que um exemplo, não sei se foi nessa turma, do rapaz que vendia faca e de repente removeu todos os anúncios porque não conseguia produzir a quantidade vendida. Tá? Comigo foi parecido. Eu não conseguia dar suporte, fazer as instalações e esclarecer as dúvidas dos clientes. Tanto que eu tive que mudar um pouco a maneira que eu prestava o suporte, que foi gravando vídeos e distribuindo no próprio software, no próprio sistema. Né? Então, por exemplo, tem a janelinha ali, ele tem uma dificuldade de como, por exemplo, lançar um projeto. Ele clica, abre um vídeo que explica como que faz isso. Para mim foi excelente, né? Reduziu muito os agendamentos de suporte. Então, para quem tem um software, normalmente essa também pode ser uma boa ideia, né? Um bom exemplo. Tá? Porque a inovação tecnológica é uma prioridade. As tecnologias, como eu já falei, estão cada vez mais presentes. Ter aquele TI nexialista, aquele TI que consiga aplicar e gerenciar as inovações da empresa, inclusive fazer aquelas ligações do videozinho que eu passei para vocês, né, do nexialista, que seria o empreendedor, hoje em dia é essencial. E pessoas que têm essa facilidade de fazer esses elos de ligação, eles estão sendo bastante requisitados no mercado. Eu trago aqui uma pesquisa de 2022, desculpa, que mostra que 60% das equipes de TI, eles adotaram a inteligência artificial. Os softwares já estão vindo com inteligência artificial. A maioria deles, como eu comentei aqui, consegue prever vendas, consegue prever tipo de produtos, né? Então, visando aumentar e otimizar e acelerar essa operação, né, os TIs começaram, digamos, a assumir um novo posto. Essa mesma, essa mesma pesquisa mostra que os líderes, né, os TI começaram a se tornar líder dentro da empresa. Tá? Então, aquele que antigamente começaram a só consertar problemas ali, né, configurar a rede, configurar o computador, formatar o computador, já estão evoluindo para líderes empresariais, né? Evoluindo suas empresas em centros de excelência, né? E visando o apoio à inovação, né? Porque eles têm uma maior facilidade de compreender, então, essa inteligência artificial e toda essa evolução. Então, almejando uma resposta às ameaças cibernéticas, essa pesquisa traz que 65% das empresas vão modernizar os sistemas, né, que são ligados e investidos dentro dessas plataformas tecnológicas, dentro desse TI, dentro dessa inteligência artificial, principalmente com aquele software de gestão, que são os ERP, não sei se alguém já ouviu falar dos ERPs. É um sistema que, na verdade, gerencia tudo, né? Um ERP hoje em dia até às vezes já consegue substituir os contadores. Já existe software que substitui o contador. Né? Ele faz totalmente toda a tua gestão, entrada, saída, notas fiscais, tudo, e consegue, inclusive, substituir algumas mão de obras que são prestadas em empresas, como no caso dos contadores, né? Da parte fiscal também. Aqui está a fonte, né, da pesquisa. Tá? Até aqui, como é que está, pessoal? Alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém aqui já utiliza algum software de gestão? Pode ser, para citar como exemplo, né? Pode ser aberto, pode ser pago. Fiquem à vontade, pessoal. Nessa turma teve um rapaz, não tô com o celular aqui agora. Mas teve um rapaz que me perguntou qual software ele poderia utilizar. Acho que, se não me engano, é nessa turma aqui. Caso esteja assistindo a aula, deixa eu citar aqui, deixa eu só um pouquinho. Fabiane, Henrique, não. Não lembro o nome dele agora, eu tô sem o celular, acabei deixando dentro do carro. Mas se vocês quiserem algumas indicações de software, podem me passar ou no grupo ou no particular, pessoal. Eu tenho alguns software que eu utilizei mesmo, que são inclusive gratuitos, tá? Nessa parte de gestão.
Ninguém usa nenhum software hoje em dia para fazer a gestão da empresa? Nem mesmo Excel, pessoal? Eu uso um sistema para fazer controle de estoque, abertura e fechamento de caixa. Principalmente essas duas funções que eu uso. É. Legal, você poderia citar o nome dele? Ele é gratuito ou ele é pago? É gratuito, deixa eu ver, é SWB? SWB? SWB. Deixa eu ver, só confirmar. Não, mentira, não é SWB, é SMB. SMB? SMB. É gratuito. É gratuito não, Legal. eu paguei 40, acho que 40 reais nele, mas é só esse 40 reais, não paga Ah, de não novo. tem aquele mensalidade. Não, Legal, não tem legal. mensalidade. SMB, eu vou anotar aqui para mim. Uhum, Eu sempre peço pro pessoal, porque a gente vai conhecendo, né? Até para indicar para outros alunos. sim, e ele é bem S. completinho, assim, para quem tem comércio, sabe? Legal. Ele tem controle de estoque, eu uso para passar, para fazer as vendas também, né? Uhum. Então ele controla a venda, controla clientes, dá para gerar todos os relatórios de prestação Ótimo. de contas. Ele é bem completinho. Faz acompanhamento do cliente, bem legal. Sim, Gostei. E hoje em dia ter esse acompanhamento de cliente é excelente, né? sim, ele faz uma. Ele, Você dá o ele, ele, é retorno, bem, tá? ele é bem bom mesmo, bem completinho. Que legal. SMB. Uhum. Isso. Vou dar uma pesquisada nele. Mais alguém, pessoal? Eu conheço bastante pessoal que hoje em dia tem o próprio Excel, utiliza o Excel. Como eu comentei, eu iniciei com Excel, eu vendi a planilha de Excel para a vidraçaria para fazer esse sistema depois gerencial, né? Porque eu não sei se cheguei a comentar com vocês aqui, mas a ideia do programa que eu desenvolvi foi que auxiliasse o vidraceiro a fazer o orçamento, porque ele não tivesse que sempre ficar recalculando todos os itens, por exemplo, numa porta, né, de vidro. Ele simplesmente tirava a medida do vão da porta onde ela ia, colocava no programa, na planilha, e ele já calculava a quantidade de vidro, ferragem, alumínio, e já dava os preços separados, né, de custo e um percentual que ele podia colocar em cima. Então essa foi a primeira versão, digamos assim, do sistema, que foi uma planilha do Excel, para vocês terem uma ideia. E hoje em dia a gente encontra muitas planilhas de Excel. Hoje, inclusive, tem um curso que está rolando gratuito, que é, se não me engano, Mestres do Excel. Que o rapaz ensina muitas técnicas excelentes no Excel, cara. Já fiz esse curso, é muito bom. Ah, então perfeito, pessoal. Vamos adiante, né? Então, 5 motivos para investir em inovação aqui. Então, considerando esse cenário promissor em relação aos investimentos direcionados à inovação tecnológica, os gestores eles devem então reconhecer os motivos que explicam essa tendência e que justificam os investimentos. E aqui eu trago os 5 para vocês. Então, competitividade. Então, para manter à frente em relação à concorrência, é determinante que a empresa invista em inovação tecnológica, pois ela vai depender dessa, digamos, essa transformação tecnológica para otimizar a sua atuação, desenvolver produtos e serviços que são mais competitivos. Eu cito algo que me deu muito retorno, foi o Analytics do Google. Eu investi R$ 150 a primeira vez e não teve rendimento nenhum. Por quê? Porque eu simplesmente coloquei palavras-chave que eu achava que os clientes iam procurar no Google e o Google ia vincular as minhas ofertas, digamos assim, o meu produto a essas palavras-chave. 150 primeiro mês foi jogado fora. Aí eu ganhei do próprio Google um curso, né, também de graça, sim, com suporte e tudo, como identificar seu mercado consumidor. E foi excelente. Aí fiz novamente o investimento de R$ 150 e foi totalmente diferente. Tá? Eu aprendi como montar, digamos, um marketing dentro do Google para que ele chegasse àquelas pessoas que eu realmente, né, era o meu cliente, que seria as vidraçarias. A primeira vez, analisando os gráficos, eu percebi que o que eu atingi foi o consumidor final,
aquela pessoa que queria comprar, na verdade, o vidro, que queria comprar o projeto pronto, ou seja, aqueles que estavam procurando vidraçarias. E o meu público-alvo não era as vidraçarias, não era o cliente da vidraçaria, era a vidraçaria em si e as têmperas de vidro, né, as indústrias de vidro. Então, consegui, digamos, aprender e melhorei. Hoje eu faço, né, esporadicamente, eu faço esse investimento em analytics para manter esse giro, né? Como eu tenho parcerias com indústrias, sindicatos vidreiros, então, tipo, eu acabei reduzindo, né? Até porque senão eu não ia conseguir manter, ia ter que aumentar a equipe e tudo mais. Então, eu acabei meio que reduzindo o investimento em analytics. Mas, para quem tem uma empresa e está iniciando agora, é outra dica que eu dou, né? Procure o Analytics, faça o cadastro, é de graça e vocês vão ter cursos, mas façam os cursos. Que uns 2, 3 vezes que eu recebia o convite, eu ignorei, simplesmente pensei, não, depois eu faço. E gastei, joguei 150 fora. Dinamismo, então, e produtividade. Então, o incentivo à inovação no ambiente corporativo é essencial para uma atuação mais dinâmica da equipe, o que reflete diretamente no engajamento e na produtividade. Então, a inovação, ela visa esse dinamismo. Opa, alguém quer falar alguma coisa? Então, a inovação, ela visa esse dinamismo, né? A organização, pois essa organização, ela, com essa produtividade, ela consegue gerar uma incorporação dos colaboradores. Como eu falei aqui, eu consegui chegar a empresas que vendem para os vidraceiros e fazer parcerias. Citando o meu exemplo aqui, indústrias de têmpera de vidro, né, que produz o vidro, que tempera o vidro e entrega para o vidraceiro, procuraram a Provetro para formar uma parceria. E uma das ideias que veio junto com essa parceria foi aqueles clientes, aquelas vidraçarias que estavam adquirindo com a indústria o vidro através do meu aplicativo, se tivesse um erro na hora, por exemplo, de uma janela, no recorte do vidro, a indústria não cobrava da vidraçaria. Ela simplesmente trocava a peça sem custo nenhum. E aqueles que estivessem utilizando ainda o rascunho, né, que é o papel, que fazia o desenho no papel e mandando para a Tempra, se tivesse erro, eles teriam que assumir, entende? A vidraçaria assumir. Então foi um exemplo, né, de parceria que deu certo. E tornou muito mais dinâmico e muito mais produtivo para a Tempra e para a vidraçaria. Porque muitas vezes recebiam os rascunhos, né, que a gente chamava, e não entendia a letra, tinha que ligar para o vidraceiro para então saber qual que era, se era um 2, né, ou um 8, e ficava, tipo, não sabia o que era, bem no fim acabava produzindo a peça, chegava na hora de colocar no cliente e não dava certo. Agregar valor ao produto, solução, né? Então a inovação tecnológica ela não está associada apenas ao processo de produção, como também às ideias que agregam valor ao produto ou ao serviço oferecido. Então isso significa que seria um produto mais competitivo em relação à concorrência, normalmente, e que atenda às necessidades do cliente com mais qualidade, rapidez, né, e agilidade no caso, e satisfação. Se alguém tiver um exemplo, pessoal, que eu estou citando aqui do aplicativo, e tem um exemplo que encaixe com a empresa de vocês, a prestação de serviço de vocês, fiquem à vontade para me interromper, sabe? E falar. Melhora a experiência do cliente, tanto no segmento B2B, né, quanto B2C. Então, a experiência do cliente ela é central nas chances, né, de consolidação da sua marca, aumentando então as vendas e a retenção de fidelizações. Tá? Então, atualmente, uma experiência satisfatória, ela está diretamente relacionada ao quê? A adoção de estratégias que são embasadas pela tecnologia, né? Como, por exemplo, o autoatendimento, né? Então, essa automação de autoatendimento, quando ela é bem feita,
ela consegue trazer fidelização e retenção de cliente, como também, se não bem elaborada, afasta cliente, né? Vocês provavelmente já passaram por algum processo, né, de autoatendimento que não ficaram satisfeitos ou que ficaram satisfeitos, né? Principalmente autoatendimento, por exemplo, de telefonia. Alguém já entrou no WhatsApp lá e tentou resolver e não conseguiu e, na verdade, se frustrou? Acontece. Hoje, estão reduzindo isso daí. Hoje, a própria inteligência artificial já está fazendo esse autoatendimento de maneira muito mais dinâmica e muito mais precisa. Então, antes você tinha que identificar mais ou menos qual seria o tipo de pergunta do cliente e já montar as respostas. Era assim que os programas de autoatendimento funcionavam. Hoje, não. Hoje você cria, tá? Inicia dessa forma, mas cada vez que a inteligência artificial identifica que não foi satisfatório aquilo ali, ela começa já a tentar identificar os tipos de questões que estão sendo perguntadas ali, tentar identificar o tipo de produto que você vende e para daí formular então uma resposta automática. Tá? E aqui a explicação que seria o B2B, né, que são empresas que acabam vendendo então produtos ou prestam serviço para outras empresas, né, pessoas jurídicas. Nesse caso, elas demandam maior tempo, tem maior comercialização, elas têm que ter uma maior qualidade, tem que ter um prazo de entrega e garantia também, que são por serem mais cobradas, né, nesse caso. E tem clientes fiéis e pedidos que são periódicos, porque trata-se de uma empresa que está vendendo para outra empresa, que daí vai vender para o seu consumidor final. Né? Então, o B2B seria esse tipo de mercado. B2C são empresas que vendem produtos ou prestam serviço para o consumidor final, pessoas físicas. Né? Então, elas têm consumo imediato, porém, elas têm baixa fidelidade dos clientes, né? Porque não é um segmento que vai sempre comprar ali, tem outros concorrentes, então pode variar o mercado. Então tem uma competição alta devido ao número de fornecedores, inclusive online, né? Que hoje em dia a gente consegue perceber que não só dentro da nossa cidade, por exemplo, que a gente atua, tem pessoas comprando de fora, né? Inclusive do próprio país. E o quinto aqui, se eu não me engano, que seria o aumento, né? Que aumenta o lucro do negócio. Então, todos os benefícios anteriores vão resultar nesse aumento de lucro. Então, afinal, a marca ela consegue se posicionar melhor dentro do mercado, consegue adquirir novos clientes, consegue fidelizar novos clientes, consegue, então, atingir melhores lucros, né? Maior movimentos. Então, dessa forma, é possível aumentar as vendas, ter um ticket médio maior e reduzir custos operacionais devido às vantagens da tecnologia que são aplicadas nos processos, tanto gerenciais quanto produtivos. Né? Por exemplo, a Aline, né? A Aline, você tem hoje um sistema que já faz o gerenciamento dos seus clientes. Então, por exemplo, não fica à mercê ou da memória ou de um contato, às vezes, lá no WhatsApp, que você precisa ficar procurando para novamente entrar em contato com ele para, por exemplo, oferecer um produto. Né? A gente vê hoje em dia. Desculpa, Aline, você poderia me falar qual que é a sua empresa mesmo? Acabei. Hoje você trabalha com Eu tenho uma loja de maquiagem. maquiagem. Então, os seus clientes, eles dão retorno, né? Eles retornam, Sim, correto? sim. Então, perfeito. Então, você consegue, por exemplo, criar ali no sistema, tem uma sequência lógica de quantas vezes eles visitam por mês, né? Qual que é a procura, por exemplo, eles procuram mais na sexta, porque no sábado tem festa, vamos supor. Sim, Né? exatamente. Eu consigo fazer esse levantamento. Exato. Então você consegue às vezes até antecipar, né, produtos que você vai utilizar conforme o cliente que você atende, Sim. graças Aham. ao sistema. Por exemplo, cílios, né? Cartela de cílios postiços. Eu atendo não só as clientes de automaquiagem, como clientes maquiadoras também. Então, Show. cílios postiços, por exemplo, as cartelas, são produtos bem previsíveis que eu tenho em relação, por exemplo, a eventos. Então, quando tem formaturas, casamentos, eu sei que eu tenho que me precaver antes, né, em relação ao estoque,
para ter certeza que quando chegar esses eventos, né, eu vou ter tais produtos para a disponibilidade das clientes maquiadoras, porque com certeza elas irão precisar. Que legal, legal. E olha, né, graças a não só um boca a boca ali, né, mas também um sistema que vai controlar isso. Você presta serviço aonde? Você é de onde? Daqui de Guarapuava mesmo? Não, sou de Turvo. Do Turvo? Legal. Isso. Eu não sei se eu tô te seguindo lá, você colocou, compartilhou o Insta com a gente no primeiro dia da aula? Não coloquei. Eu Não? não consegui assistir o primeiro dia. Ah, tá. Mas se você quiser jogar lá no grupo, pode ser do Whats mesmo, que daí o pessoal segue lá. Ah, Eu sim. gosto de, eu gosto até para conhecer, né, os alunos. Eu sempre sigo lá, dou uma olhadinha e tudo. Pode deixar que eu mando o link, sim. Então, perfeito. Então tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Enquanto isso, eu tomo um café. Estou orientando 2 alunos hoje, passei o dia inteiro lendo e tô meio tonto, pra vocês terem uma ideia. Aí tive que pegar um café que deu sono. Tá. Como promover a transformação na empresa? Então, a promoção da transformação digital na empresa, ela não ocorre rapidamente e depende de diversos passos acertados, né, por parte dos gestores. Tá? Eu digo mais, não só por parte dos gestores, mas por parte de toda a equipe. Como eu já comentei sobre ambiente, sobre abrir esse leque para que todos administrem, né, digamos assim, o essencial hoje em empresas, né? Principalmente empresas que estão iniciando como startups. Se vocês pesquisarem empresas, startup, como que funciona internamente, você vai ver que não tem um líder lá, mas sim uma colaboração de todos. E isso daí tem dado muito certo. Então, ao optar pelo digital, o negócio ele terá que estar preparado, né, para um impacto que pode ser, nesse caso, positivo ou negativo. Quando a gente está iniciando o negócio, principalmente, vocês têm que se preparar também para o negativo, né, porque você está testando. Né? Pois vai haver, digamos assim, uma mudança tanto do método de trabalho como prestação de serviço também como cliente. Hoje em dia, o cliente, como eu já falei, ele está mudando rapidamente. Os produtos que antes você poderia adquirir no seu fornecedor próximo, você pode estar mudando e adquirindo externamente. Tá? Então, por isso, ter um projeto bem estruturado para uma transformação na sua empresa ou para até abrir a sua empresa, uma criação da sua empresa, ele se transforma, ele é essencial. Tá? E aqui eu trago um progresso dessa transformação digital de maneira bem simplificada, pessoal. Tá? Então, primeiro, você deve identificar as principais limitações, né? E assim, diagnosticando quais investimentos em tecnologia seriam mais vantajosos. Como eu falei, existem centenas hoje em dia de aplicativos, programas, modos de fazer investimentos em marketing, né? Existem cada vez mais empresas que dão assessoria em marketing, inclusive. Então, faz um levantamento para ver qual que é o ideal. Se você está iniciando, indico que pegue esses que são gratuitos já com curso, como eu falei ali, o AdSense do Google, né? Tem do próprio Facebook, eu não cheguei a usar do Facebook, tá? Mas eu vi que tem Face, do Insta, né? Então, fazer uma análise de todas as empresas, de todos os software, hardware que você pode aplicar dentro da sua ideia inovadora ou dentro da sua empresa já existente, né? E ver como é que ela vai impactar na sua implementação, nas suas aplicações mesmo. Segundo, estruturar e incentivar uma cultura organizacional mais dinâmica e favorável à inovação. Né? Então, a tecnologia ela traz grandes ganhos nesse aspecto, e um sistema que reduza ou até elimine a necessidade de controles manuais é essencial, né? Como a gente já citou aqui. Então, você também pode padronizar, digamos assim, processos com esse sistema, garantindo que aquele desvio padrão, né, daqueles erros manuais, sejam mínimos.
Fazer investimentos acertados ao avaliar estrategicamente quais tecnologias são melhores aplicadas à sua empresa, né? E atuam, digamos assim, trazendo uma competitividade maior. Às vezes você entra numa empresa, começa uma empresa e pensa, vou precisar de um programa. Eu sempre cito aqui o SAP, que eu já trabalhei com ele. É excelente, é um programa bem completo, mas é caro demais, né? Mas aplicado normalmente para empresas de grande porte. Então, se você está iniciando, não tem porquê, digamos, fazer um investimento tão alto nele, né? E existem programas, como eu comentei, que são gratuitos ou quase gratuitos, né? Valores bem acessíveis, que você pode, inclusive, até testar por períodos, né? Por exemplo, antes o teste era 30 dias. Hoje eu já vi programas aí que o teste é contínuo por número de utilização. Por exemplo, se você não ultrapassar 500 clientes, sempre vai ser grátis, né? Então, ele percebe que se haver crescimento com a utilização desse programa, ele vai te cobrar um valor. Caso contrário, você pode ir utilizando até atingir esse crescimento, né? Então, esse investimento em tecnologias também pode melhorar e vai melhorar a experiência do cliente com a sua empresa. A adoção de plataforma mais eficiente para comunicação, né? Por exemplo, eu cito aqui sites. Ah, mas site? Será que site é importante? Porque veja, hoje em dia o pessoal tá tudo na, nas redes sociais. Ter um site é importante? É pior que é, pessoal. É incrível. Mas ainda há aquelas pessoas que, ainda mais agora com os fake news, né? Contas que estão sendo clonadas de empresas que estão, por exemplo, fazendo aquelas. Eles fazem um clone, por exemplo, de uma empresa no Instagram e começam a vender produtos e não dão o retorno, né? Não entregam o produto. Ou criam aquelas promoções loucas lá e a pessoa acaba então caindo nesses fake news, né? Fazendo pagamento e quando vê o site era clonado. O Insta era clonado. Já um site é mais difícil acontecer isso, né? Além de, claro, há sites que são clonados. Mas quando você entra hoje em dia para pesquisar no Google, o Google já tem plataformas que estão eliminando esses sites que são duvidosos. Então, se você tem um site, você compra um domínio, esse domínio vai ser vinculado ao seu CNPJ. Então, isso daí vai passar uma garantia para os clientes. Hoje, os clientes eles estão acessando as redes sociais e depois entrando no Google para procurar se existe essa empresa. E se ela encontra um site dessa empresa, passa mais segurança para ela fazer então a sua compra, né, ou a compra do produto com sua empresa. Então, ter um site, por incrível que pareça, né, nessa, nesse movimento de redes sociais que a gente tem, ele faz grande diferença. Tá? E aqui um pouquinho sobre Big Data, né, inteligência analítica. Então, atualmente a inovação tecnológica nas empresas, ela está diretamente relacionada à adoção da computação em nuvem. Então, o que seria computação em nuvem? Seria aquela software que você não precisa de um servidor. Por exemplo, né, você antes tinha que ter, se você tivesse 5 computadores, vamos supor uma vidraçaria aqui, que é do meu ramo, né? Você tem uma vidraçaria e tem 5 atendentes ó, que fazem venda. Então você tem 5 computadores. Você tinha um programa antes que precisaria de um servidor, esse servidor distribuía para esses 5 para ele poder fazer acesso ao banco de dados. Hoje não há mais necessidade disso. Hoje a maioria dos softwares estão com o seu banco de dados na nuvem. E isso, por incrível que pareça, assusta quem está iniciando, digamos assim, essa nova tecnologia. Eles pensam assim, mas está na nuvem, está na internet, qualquer um pode acessar os dados do meu cliente, roubar dados dele, né? Usar o cartão de crédito dele e assim por diante. Né? Não é bem assim, pessoal. Hoje é mais fácil os hacker, né? Acessar dados de software que tem os seus arquivos instalados no computador, no servidor, do que em aplicativos, software que tem seus bancos de dados na nuvem.
O sistema de proteção da nuvem é muito, mas muito superior ao sistema de proteção, por exemplo, do seu antivírus, que às vezes nem tem na rede. Né? Eu sempre cito esse exemplo aqui. Muitas vezes a gente compra um software de gestão, instala no seu computador, e daí precisa, por exemplo, formatar um texto no Word lá, instala o Office Pirata. E vai lá e desativa o antivírus para poder instalar o Office Pirata. Então, qual que é a segurança dos dados do seu cliente nisso? Nenhuma, já era. Você não consegue fazer isso daí, por exemplo, na nuvem. Né? A nuvem não abre essa opção para você. Então, entre software que tenha o seu banco de dados na nuvem e seu banco de dados físico, né, no computador, prefiram os da nuvem, tá? O fato de estar online na nuvem, ele causa esse medo, mas pode ter certeza que é o contrário. É mais fácil você ter um problema com o computador do que... E vamos supor, se você perder, deu um raio, queimou o computador, você perde todos os seus dados, né? Na nuvem, não. Na nuvem, você perdeu o computador, abriu lá de novo, entrou com o sistema, instalou o sistema, você tem todos os dados lá na nuvem atualizado. Ok. Então, portanto, a inovação tecnológica na empresa apresenta diversos benefícios, mas depende de uma avaliação detalhada do investimento que você vai fazer, né? E ver se esse investimento, a sua estratégia, ela é viável, né, para a aplicação. E aquilo que eu falei, não dar aquele pulo maior que a perna, né? Tentar fazer um investimento no sistema que às vezes é muito superior que você não vai utilizar. Ficou alguma dúvida, pessoal? Como estamos até aqui? A turma hoje está bem quietinha, né? Ontem, a última aula também vocês estavam bem quietos. Né? Se quiserem comentar alguma coisa, deixa eu abrir aqui o chat. Fiquem à vontade, tá? Eu só vou pegar uma água ali para mim e já retorno. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui, que eu acho que eu vou... Antes que eu esqueça. Já vou mandar aquele arquivo lá para vocês. Sobre a inteligência artificial. Alguém chegou a ver sobre essa entrevista que teve do Elon Musk falando sobre o perigo da inteligência artificial ou não? Um debate que teve até. Você vê, né? Semana passada, estava todo mundo falando da importância da aplicação da inteligência artificial e como isso daí traz benefícios e como isso daí está melhorando, né? Eu citei o exemplo aqui das assistentes, por exemplo, da Alexa aqui, né? Que eu falei sobre as compras e tudo mais. E de repente já entra esse debate que ele está pedindo para que comecem a reduzir a inteligência artificial. Né? Então, que está avançando muito rápido e o mercado não está acompanhando, não está acompanhando. Eu não sei se nessa turma, acho que até alguém comentou sobre isso, né? Não lembro se teve alguém que chegou a falar, não sei se foi nessa também, chegou a falar que isso daí poderia causar desemprego em massa. Né? Deixa eu ver se é esse aqui. E olha só, é igual eu estava comentando sobre a Netflix uma vez, né? O crescimento expansivo, né, da Netflix. Né? E na outra semana, por isso que eu falo, a inovação ela é muito rápida, né? A Netflix estava crescendo muito e de repente houve um boom que ela
começou a cair. Então eu dei uma aula na semana, passou uma semana, já veio um gráfico lá mostrando que ela tinha perdido mais de 200 mil assinantes. Aí, Gene. Acho que é esse aqui. Ah, a Aline já jogou aqui o Insta dela. Acho que eu já vou seguir também. Beleza. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Como é que tá? Posso dar continuidade aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre análise de mercado agora. Tudo tranquilo, pode continuar. Beleza, então. Então, análise de mercado, né? Também é um arquivo que tá para vocês ali na plataforma. Né? Então, a gente vai abrir aqui um pouquinho cada item dele, né? Então, nossa, ficou pequenininho aqui. Tá, deixa eu ver se eu consegui ler. Pesquisar novos canais para distribuição de produtos e serviços e novos modelos de negócio. Então, deixa eu só mudar aqui para... Agora apareceu inteiro. Então, um deles seria esse canal de distribuição direto. Né? Nessa modalidade, há um contato direto com o cliente, o que vai permitir, então, que se desenvolva um atendimento mais personalizado. Né? 2 exemplos comuns são, então, representantes comerciais e consultores que realizam vendas por catálogo. Um modelo, nesse caso, direto, ele vai proporcionar um volume de venda menor, até mesmo por contar com um número de cliente reduzido. Né? Como a venda ela é direta, todo o lucro vai ficar para a empresa. Então, você vai conseguir criar políticas de preços mais agradáveis. Né? Você não tem o repasse para representantes. O outro modelo é o canal de distribuição indireto. Deixa eu puxar aqui também. Nesse canal de distribuição vertical ou indireto, digamos assim, o intermediário que vai repassar essa venda, né? Então, você vai ter os intermediários, né? Ele pode ser uma distribuidora, por exemplo, um atacadista, uma rede de varejo, né? Um site, né? Por exemplo, o Mercado Livre. Eles são os intermediários que vão controlar a distribuição e com isso passa então a haver a necessidade de um pagamento de comissão. Né? Isso daí vai fazer com que se eleve o custo dos produtos, então isso daí tem que ficar claro. Né? Muitas vezes as pessoas que revendem produtos online acabam fazendo um adicional de preço por causa da comissão que o próprio servidor cobra. Né? Então, tem que ver se isso é viável para a sua empresa. Em contrapartida, é possível alcançar muito mais clientes e vender então em volumes que às vezes é muito maior. E aí entra um outro caso. Eu consigo atender todos esses clientes, eu consigo vender essa quantidade, eu consigo dar suporte. Então tem tudo isso. E o híbrido, né? O canal de distribuição múltiplo ou híbrido onde você vai vender tanto direto quanto indireto. Né? Então, nessa modalidade, o fabricante ele mantém o contato direto com os clientes, anunciando seus produtos e prestando um suporte, né, físico, pode dizer assim, enquanto que os intermediários eles vão atuar mais como um distribuidor disponibilizando essa mercadoria para os consumidores. Né? E aqui eu trago um videozinho para vocês que é uma animação do próprio Sebrae, que explica melhor um pouquinho sobre esse canal, esses 3 canais. Olá! Sabia que apenas ter um bom produto não é o bastante? É necessário que esse produto chegue até o cliente certo, na quantidade certa e no momento ideal.
A gestão dos canais para distribuir os produtos é estratégica para a empresa e auxilia os empresários a chegarem a mais consumidores de forma organizada. Os principais canais de distribuição são varejistas, atacadistas, distribuidores e agentes. O varejista é quem realiza a venda de bens ou serviços diretamente ao cliente final, como, por exemplo, os supermercados, as papelarias, farmácias, bazares e lojas de calçados. O atacadista é quem compra e revende mercadorias para varejistas, comerciantes, estabelecimentos industriais, institucionais e comerciais. No Brasil, se destacam também os atacarejos, lojas que vendem produtos no atacado, mas também oferecem bons preços para o consumidor final. O distribuidor é quem vende, armazena e dá assistência técnica em uma área geográfica delimitada de atuação e, na maioria das vezes, busca atender demandas mais regionalizadas. Os agentes são pessoas jurídicas comissionadas, contratadas para vender produtos de uma empresa, como, por exemplo, os representantes comerciais. Existem 3 formas básicas de distribuição: exclusiva, seletiva e intensiva. A escolha de um canal de distribuição eficiente é uma importante etapa do marketing, pois é por meio dela que a empresa atingirá seu público-alvo. No sistema de distribuição exclusiva, o próprio fabricante escolhe seus revendedores, autorizando-os a distribuir de forma exclusiva os produtos e controlando a qualidade da distribuição. O sistema de distribuição seletiva ocorre quando o fabricante vende por meio de um grupo selecionado de canais. O sistema de distribuição intensiva aplica a lógica de quanto mais canais de distribuição, melhor. Saiba que a seleção e o gerenciamento dos canais de distribuição são atividades fundamentais do marketing. Muita atenção, pois a definição e gestão correta dos canais de distribuição são atividades-chave para o crescimento sustentável do negócio. Beleza? Caso tenha alguém, pessoal, que tenha uma empresa que faça venda online e queira comentar alguma coisa no grupo, inclusive, jogando lá o Insta para me seguir. Eu não lembro de ter alguém ali que eu sigo que faz vendas. Normalmente é física mesmo, né? Ou prestação de serviço. Deixa eu até dar uma olhadinha rápida aqui no meu Insta, mas não. Não, mas acredito que não. Mas se tiver alguém que faça, né, ou prestação online, ou venda mesmo, por exemplo, Mercado Livre da vida ali, e queira comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Uma gestão de canais eficiente, então, ele possibilita a elaboração de estratégias capazes de melhorar o desempenho da empresa e aumentar a sua participação no mercado, tornando o negócio muito mais lucrativo para todos os envolvidos na cadeia de distribuição, né? Eu cito como exemplo o meu software mesmo, que inicialmente comecei a vender no boca a boca, né, que foi clientes. Eu não sei se eu cheguei a contar a minha história, mas resumidamente eu trabalhava numa indústria de vidro, que eu fazia orçamento, desenvolvia planilha, e as minhas primeiras vendas foi, então, os clientes que eram dessa empresa que começaram a comprar. Logo, eu tive acesso a uma associação vidreira chamada Divipar, que é do Paraná. E daí ali que eu percebi que eu poderia ampliar vendendo online, né? Então, esse seria um exemplo, né? Então, eu fiz uma gestão de canal, né? Comecei a pesquisar onde eu conseguiria vender mais. Já vendi, inclusive, até no Mercado Livre. Parei, não vendo mais no Mercado Livre, porque, né, eu falei, não consigo mais dar suporte tanto. Teria que, uma hora dessa, sentar e começar a ampliar. Eu estou devendo isso para a própria empresa, né? Então, agora que você já sabe o que são esses canais de distribuição, conhece os principais tipos, níveis, funções, intermediários, né? Uma pergunta que pode surgir é: qual é o melhor para minha empresa, né? Como definir qual é o canal de distribuição do meu produto, né? E a resposta, como em economia, é depende, tá?
Então, a definição do melhor canal de distribuição para cada empresa sempre vai depender de diversos fatores. E eu trago alguns aqui. Desculpa. Então, tipo de produtos e serviços, né? Então, você trabalha com algo de consumo popular, né? Que é mais acessível, é mais exclusivo, né? Você vende em grande quantidade, você tem capacidade de produzir, né? Público-alvo, quem são seus clientes, quais são as preferências, né? Aonde eles estão localizados, qual é os hábitos de consumo dele, qual o poder aquisitivo dele, né? Localização, onde seu público-alvo está, quais locais eles frequentam, há intermediário por perto para você fazer, por exemplo, uma representação, né? Como deverá ser a logística, no caso, para atender uma região. Então, essas e outras perguntas vão facilitar para você também colocar seu produto no mercado. Existe um estudo chamado Estudo de Geomarketing. Tá? Caso alguém se interesse por marketing, queira estudar isso, né? Ele consegue identificar, então, criar mapas geográficos por tipos de produto. Inclusive, a maioria das empresas mesmo que prestam serviço de marketing para outras empresas, ele já tem esse geomarketing criado, né? Então, você chega lá com o teu produto, ele já sabe aonde aplicar o teu produto, né? Qual é a região que vai ter maior venda, por exemplo. Momento da empresa, né? Então, é importante levar, digamos assim, enquanto o estágio em que a sua empresa se encontra, né? Qual é a sua capacidade, por exemplo, financeira e produtiva. Então, muitos pontos dependem de como a empresa está no momento, tá? Intermediários em potencial, então conhecer o tipo de intermediário com o qual você poderá estabelecer, digamos, uma parceria também é importante. Você vai conseguir, então, definir melhor canais de distribuição logística com esses intermediários. Análise da concorrência, muito importante também. O que eles estão fazendo? Tá? Qual é a estratégia deles? Quais canais de distribuição eles utilizam? Tá? Então, o estudo detalhado do seu concorrente, né, vai permitir que você identifique o que vem dando certo para esse concorrente e o que eles estão falhando para você, talvez, assumir esse mercado ou apresentar esse serviço que eles não estão cobrindo, né? Então, a análise da concorrência é essencial. Análise de custo-benefício, então fazer um levantamento de custos envolvido em cada canal de distribuição. Assim você vai então descobrir se vale a pena e se faz sentido investir nessa modalidade ou não. Estão aqui então. Tá? Como vocês podem perceber, a escolha dos canais de distribuição logística, ela deve ser definida de forma estratégica, né? Há muitos pontos a serem, digamos, considerados. Tá? Perfeito, como estamos aqui. Então, vamos para o próximo aqui. Então, identificar a necessidade do cliente criando formas de escuta sistemática na empresa. Deixa eu só abrir aqui. Está carregando. Então, o que faz uma pessoa adquirir um produto ou serviço da sua empresa? Né? Provavelmente o que você oferece seria uma solução para um problema. Então, entender essa necessidade vai ajudar a direcionar melhor as campanhas de marketing e vendas, além de garantir o sucesso do seu consumidor. A primeira dica é criar então uma rotina de pesquisa com o público-alvo. Fazer levantamento é importante, principalmente quando a gente inicia uma startup. Eu vou trazer uma aula aqui, provavelmente na última, a representante da Integ aqui de Guarapuava, tá? Então ela vai explicar melhor sobre startups, vai falar um pouquinho sobre as startups dentro da incubadora, tá? A Integ é uma incubadora aqui de Guarapuava. Ela vai inclusive fazer um convite para vocês conhecerem e até, quem sabe, incubar suas ideias lá, né? Já existem alunos que incubaram
que levaram a ideia lá estão trabalhando junto com essa incubadora. O que seria uma incubadora, né? Eu vou explicar nas próximas aulas, mas resumidamente, a incubadora é quase como se fosse uma incubadora de berçário mesmo, sabe? É aquele que auxilia o recém-nascido, né, a dar os seus primeiros passos, digamos assim, ou seja, a empresa recém-nascida dá seus primeiros passos. Ela conta com vários auxílios, tá? Em marketing, eles têm advogados lá, então toda a parte de registro de marca, etc., você pode contar com eles, tá? Então, a primeira dica, então, criar essa rotina pode ser criada junto com uma incubadora da sua cidade, né? Ela ajuda você a pesquisar por dados, por exemplo, pessoais, como faixa etária, nível de informação, localização, tipo de linguagem, né, canais de comunicação utilizados para melhor aplicar na sua empresa. Então, essa rotina, se vocês estão iniciando uma empresa, ou até se já tem uma empresa, se vocês conhecem alguma incubadora, né, é bom visitá-la, né? Então, se você estiver entrando no mercado com uma nova opção, é interessante então saber o que a pessoa acha das soluções que já são oferecidas pelos concorrentes, né? Aquilo que eu falo, pesquise seus concorrentes, né? Veja como é que está esse mercado, né? O Uber fez isso, né? O Uber, ele evidenciou que havia um problema na hora que o rapaz viajou, foi para uma cidade, não sabia nem o número de táxi, não conseguia pegar um táxi para ir até o hotel, né? E ele pensou, e se tivesse um aplicativo onde eu colocasse o meu destino e as pessoas, os taxistas, pudessem ver e fazer então digamos, a prestação de serviço por esse aplicativo. Pronto, surgiu o Uber. iFood, mesma coisa. Você só conseguiria comprar um produto pelo iFood se você conhecesse o restaurante ou se você seguisse nas redes sociais, etc. Hoje você entra no iFood, você quer comer determinado tipo de comida lá, produto, massa, por exemplo, você entra lá em massas, escolhe e faz a compra, né? Então ele, digamos assim, foi analisando como estava o mercado, como estava, digamos assim, a aplicação dos produtos e dos serviços dentro do mercado, que se criou o Uber e o iFood. Então, analisando o concorrente, você consegue também criar boas ideias. Feedback do cliente é essencial para melhorar, então, a qualidade daquilo que já é oferecido. Tanto também isso daqui serve para os concorrentes. Você pode acessar, por exemplo, uma rede social e ver qual que é os feedbacks que estão dando sobre determinado produto e, quem sabe, até criar esse produto, né? Então, é preciso estar atento aos diferentes canais de comunicação, abrindo possibilidade para que as pessoas deixem suas opiniões, porém sem cair na armadilha de criar centenas de redes sociais divulgando sua marca e responder apenas no WhatsApp, tá? Se você vai fazer isso, então crie botões em todas as redes sociais que quem acessa lá ao clicar é direcionado para o seu WhatsApp. Caso contrário, as pessoas vão fazer perguntas, vão fazer questionamento, vão dar feedbacks e não vão receber resposta. Ou seja, vai ficar até feio para a empresa, tá? Já passei por isso, tá? Por fim, devemos então nos lembrar de sempre estar à disposição do público, abrindo diferentes canais de comunicação e mantendo a presença frequente nele. Isso que eu acabei de falar, né? Ter várias redes sociais, você pode até divulgar a sua marca, mas você vai conseguir dar suporte a todas as questões que aparecem nela, né? Nem sempre. Então, tomar cuidado com isso. E aqui eu trago uma planilha que tenta exemplificar um pouquinho sobre o software hoje na parte de análise de mercado e análise de cliente, tá? Então, essa planilha ela vai atribuir uma pontuação pelo perfil de cliente, tá? E se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar elas depois no grupo. Mas, claro, é uma planilha bem simples e normalmente um software gratuito já faz isso daí, sem você... Como é que eu posso dizer? Sem você ficar preenchendo na planilha em si, tá? No simples fato de você cadastrar um cliente e começar a trabalhar as vendas com ele, ele já faz essa análise, esse perfil de cliente. Mas, para vocês entenderem melhor, né, como que funciona, então ela traz isso daqui, ó, uma nota de cliente, que é usado pelo sistema,
Quanto maior a nota do cliente, melhor é o seu perfil de consumo para a sua empresa, tá? Ou seja, é aquele cliente em potencial. Aqui eu lancei 10 clientes, né, como exemplo, e ali tem a data do primeiro contato, né, ou seja, primeira abordagem, quanto tempo ele demorou para fazer a compra, né? Então, fiz a abordagem, ofereci meu produto no dia 10, no dia 20 do 3, 38 dias depois que ele fez a compra, né? Valor da primeira compra, custo de aquisição do cliente, que normalmente é baseado em marketing, né? Você faz, por exemplo, um investimento de, vamos supor aqui, R$ 150 do Analytics e consegue atrair 15 clientes. Então, você vai pegar esses 150, dividir por esses 15, vai ver ali os R$ 10, né? Então, o custo da aquisição desse cliente foi de R$ 10, por exemplo. O total comprado que esse cliente comprou, né? Então, o sistema ele vai somando essas vendas para o cliente e vai te dando um total. Facilidade para vender, né? Se é fácil, muito fácil, normal, difícil, muito difícil. Frequência de compra, quantas vezes ele compra. Data da última compra, se é um cliente ativo ou não. Qual que é o total faturado já, data de encerramento, né, ou entrega. Se ele rescindiu o contrato ou devolveu alguma compra, tempo na carteira, quanto tempo ele é seu cliente, nível de energia para atendê-lo. Você sabe que às vezes tem aquele cliente que você nem oferece, ele já leva vários produtos, né? Eles compram, né, de uma maneira fácil. E tem aquele cliente que você oferece, ele leva, ele testa, ele devolve, ele não gosta, né? Então tem um nível para atendê-lo maior. Se vocês atenderam bem, se vocês gostam de atendê-lo, né? O cliente gosta do seu atendimento, né? Você dá uns feedbacks, você faz comentários positivos, né, sobre o seu atendimento, os recursos entregue aos clientes, né? Se eles os resultados, né, entregue a esse cliente são ótimos, bons, regulares. O cliente, se ele percebe que é valorizado. Eu conheço empresas que o simples fato de fazer uma agradinha a mais para o cliente, né? Ou academias, eu já vi academias que quando fazem aquela avaliação física, que antes era até... Tem academia que é gratuita, né? Mas tem algumas academias que cobram para fazer aquela avaliação. Mas veja, o mercado começou a mudar. Hoje, algumas academias já estão dando essa avaliação gratuita para manter o aluno ali, tá? E eles fazem tipo comemorações quando esse aluno atinge meta. Eles ou dão presentinhos, tá? Então isso daí acaba tornando, né, o cliente mais fiel a eles. E veja o marketing que isso leva. Eles pegam, tiram foto, publicam em seus Instagram, os amigos vêm e vão lá também, né? Porque se sente valorizado, o cliente percebe que é valorizado, né? O cliente já nos indicou para possíveis novos clientes, né? Então, uma coisa leva a outra, né? O cliente aceita receber ligações para recomendações. Há aquele cliente que você liga, ele te escuta, te atende. Há aquele outro cliente que já não, né? Fala, não, se eu quiser alguma coisa eu vou aí. O cliente é um bom pagador. Esse é um outro também que o simples fato de você ter um sistema gerencial, ele já vai te trazer esses dados. Essa é uma planilha que dados levantados que são hoje utilizados em programas já gerenciais, tá? Isso daqui são respondidos no simples fato de você cadastrar um cliente e fazer todo o processo de venda para ele, tá? Beleza, pessoal? Deixa eu ver que horas são. 9h10. Então eu vou passar os outros itens aqui que tem, né? Eu vou passar como aula complementar, vou passar os vídeos para vocês, tá? Até aqui ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer um comentário? Fique à vontade. Não? Estão bem quietinhos. Deixa eu ver quantos temos aqui. 6. Então beleza, pessoal.
eu encerro a aula hoje. Tá? E bom descanso a todos e a gente se encontra amanhã. Obrigada, professora. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, imagina, eu que agradeço. Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite.